Olá, eu sou a doutora Deise Echeverria e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu já venho falando algumas vezes, mas sempre foram artigos escritos, principalmente na página do Papo de Mulher no Facebook. E hoje eu resolvi gravar um vídeo porque eu acho que o vídeo impacta mais, alcança mais pessoas, né? Eu vou falar sobre climatério e menopausa. Se você é mulher, é uma coisa que dá muito interesse, porque se você ainda não chegou lá, você vai chegar. E as mulheres que já chegaram, é bom que se entenda um pouquinho a respeito do assunto. Vou começar até quando eu comecei num artigo escrito. Algum tempo atrás eu li uma reportagem de um jornal muito popular carioca que dizia, numa reportagem de 100 anos atrás, o seguinte mais ou menos: uma velhinha de 40 anos foi atropelada. Como assim? Uma velhinha de 40 anos? Pois é, há 100 anos atrás, as mulheres elas tinham uma expectativa de vida de 60 anos no máximo. E uma mulher de 40 anos era considerada velha. Hoje em dia, isso é inadmissível. A mulher de 40 anos está no auge da sua atividade física, no auge da sua atividade profissional, está no auge do seu conhecimento corporal e da sua vida sexual. Você achar que uma mulher de 40 anos, uma mulher de 50 anos, ela está velha, você está com a cabecinha fora da caixinha, como diz o pessoal por aí. Porque a mulher nessa faixa etária, ela está muito bem. Ela está produzindo, ela está trabalhando, ela está vivendo plenamente, ela está dentro das suas capacidades sexuais da melhor forma possível. Então, a fase do climatério é uma fase muito importante na vida da mulher, né? Então, vamos definir mais ou menos o que é o climatério. O climatério são os sinais e sintomas que correspondem à parada da produção hormonal pelo ovário, pela essa fase de adaptação da vida reprodutiva da mulher para a vida não reprodutiva. Ou seja, ela passa a ter uma produção menor dos hormônios sexuais femininos, no caso o estrogênio e a progesterona, até entrar na menopausa. O que seria a menopausa então? A menopausa é uma consequência dessa fase do climatério. É quando o ovário diminui tanto a sua produção hormonal que você entra tendo sintomas que correspondem a isso, né? Então o ovário para de funcionar, ele para de produzir estrogênio, para de produzir progesterona. Então a menopausa é isso. E a menopausa é caracterizada a gente só pode dizer que a mulher entrou na menopausa para as mulheres que têm útero quando você está há mais de 12 meses sem menstruar. Aí a gente pode dizer que você está na menopausa, porque antes disso ela pode ter períodos menstruais irregulares e que pode ficar 2, 3 meses sem menstruar e voltar a sangrar, né? Então a menopausa é mais ou menos isso, é a parada completa do funcionamento do ovário, né, com diminuição da produção hormonal, e o climatério são sinais e sintomas desta adaptação da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva da mulher, né? E a menopausa ela pode se dar de duas maneiras: ou uma fase natural que ocorre dos 40 até os 55 anos. A mulher brasileira ela entra na menopausa em torno dos 50 anos mais ou menos, e pode ser, e eu tenho algumas mulheres que entram na menopausa precocemente, seriam aquelas que entrariam na menopausa antes dos 40 anos, tá? A menopausa também pode ser uma menopausa que não é natural, uma menopausa induzida, ou por retirada dos ovários, por alguma tumoração benigna ou maligna, tá? Ou porque a mulher se submeteu a quimioterapia ou radioterapia, com uma lesão tão grande do ovário que ele parou de funcionar. Então, a gente chama de menopausa induzida aquelas mulheres que ou têm a sua retirada cirúrgica dos ovários ou essa lesão ovariana extensa por conta de quimioterapia ou radioterapia, né? E como é que a gente faz o diagnóstico da menopausa? O diagnóstico da menopausa é basicamente clínico, pelos sintomas que a paciente apresenta. É claro, na mulher sem útero, a gente perde esse parâmetro, porque ela para de menstruar, ela não tem o sangramento habitual mensal, então a gente perde esse parâmetro. A gente vai ver por outros sintomas, mas os sintomas normais mesmo do climatério, dessa fase que a mulher passa, desse período de adaptação, do período reprodutivo para o não reprodutivo, seria uma irregularidade na menstruação,
ou ela não sangra, fica meses sem sangrar, ou ela tem sangramentos abundantes por conta dessa falha hormonal, né? Ela começa a ter ciclos que não ovulam, que a gente chama de ciclos anovulatórios, que causam às vezes sangramentos que a gente chama de disfuncional. A mulher não tem uma doença no útero que causa sangramento, ela tem um sangramento por conta de uma falha na produção hormonal. Então ela pode ter sangramentos aumentados, chegando até ter hemorragias por conta dessa falha hormonal dos ovários, tá? Além disso, elas têm também ondas de calor. Então imagina uma mulher que ela está extremamente ativa e de repente começa a sentir um calor que sobe do corpo dela, pelo corpo dela, e que atrapalha as relações sexuais. Não é sexuais, atrapalha as relações sociais, porque ela está conversando normalmente, de repente ela sente aquele calor, que ela sua em bicas, ela se sente mal, ela tem aquele desconforto e ela está no meio do trabalho, vamos dizer assim. Então são fogachos que realmente incomodam a mulher. E associado a isso, ela tem fogachos noturnos, ou seja, aquelas ondas de calor noturnas levando ela à insônia, a alterações do humor, porque isso realmente deve ser incomoda demais a mulher. Ela está conversando com você, de repente sobe aquele calor horroroso e ela não tem como disfarçar, porque ela sua em bicas, ela se sente mal, ela aparenta o que ela está apresentando, né? Então é um desconforto muito grande. Também tem muito associado no climatério a mulher que ela começa a ter instabilidade de humor. Ela está muito bem, de repente ela está mal-humorada, de repente ela está rindo à toa, de repente ela está com depressão. Essa instabilidade de humor também está muito associada a essa irregularidade hormonal, porque ela tem pulsos de produção de progesterona. A progesterona é meio depressiva, a gente sabe disso, o estrogênio é meio eufórico, então ela tem essa irritabilidade, essa instabilidade, essa ansiedade, essa depressão que ocorre por conta dessa falha hormonal. Associada a isso, a mulher que começa a ter climatério, ela começa a perceber que ela está envelhecendo, né? Ela tem uma diminuição da qualidade da pele, com ressecamento, com diminuição do colágeno. Então ela vê que o rosto dela envelheceu, que a pele dela está mais flácida. Às vezes algumas mulheres evoluem com acne, porque com essa irregularidade hormonal ela faz uma produção um pouquinho maior de testosterona. Então ela apresenta acne, aumento da pelificação no rosto, de pelos no rosto. Então isso mexe também com a autoestima da mulher. Ela se sente, tá ótima, ela se sente gostosona, de repente ela começa a apresentar uma flacidez aqui, uma ruga ali, uma pele caída, o rosto caído. Então isso mexe também com a autoestima da mulher. E ela tá ótima, aparentemente ela estava muito bem e de repente ela começa a apresentar esses sintomas que incomodam visualmente a mulher, que incomodam emocionalmente a mulher, que incomodam da parte estética dela também, né? Outra coisa que está associada a isso é a diminuição do desejo sexual. A diminuição do desejo sexual está associada à diminuição da produção hormonal, porque isso mexe com a libido, realmente, o hormônio que está diminuído, ele vai mexer com a libido, né? Principalmente porque você tem uns pulsos diferentes de testosterona, diferente de estrogênio, então ela vai ter diminuição da libido por conta disso. Algumas mulheres têm, outras mulheres não têm. Depende muito da cabeça da mulher, porque o sexo realmente é uma coisa que você está muito ligado à parte psicológica. Então, tem algumas mulheres que sentem isso mais, tem outras mulheres que sentem isso mesmo quando associada à parte hormonal, né? E além disso, a gente tem alguns outros sintomas que podem levar à diminuição da libido porque incomoda a mulher. Por exemplo, um dos sintomas que causam muito desconforto à mulher é o ressecamento e atrofia da mucosa vaginal. Então esse ressecamento e essa atrofia da mucosa vaginal às vezes causa desconforto na hora da relação. Então a mulher associa ao desconforto e até mesmo à dor à relação. Então ela já não quer não quer ter sexo porque está doendo, porque está desconfortável, né? Então isso também leva à diminuição da libido na menopausa e no climatério, né? Outra coisa que pode acontecer também muito no climatério é a infecção urinária de repetição. Por quê? Porque além da atrofia
vaginal, há também atrofia da parte urológica, da uretra, e então isso favorece o aparecimento de infecções, porque a mucosa, a pelezinha que cobre por dentro da uretra, que é o canalzinho que leva da bexiga até o meio externo, o xixi, fica muito fino e fica propenso a ter infecções ali. Então a mulher na menopausa, ela tem uma incidência maior de infecções urinárias, também por conta disso, por conta dessa atrofia que a gente chama de atrofia urogenital. Outra coisa que acontece muito comum na mulher menopausada. A gente sabe que o estrogênio é um hormônio que protege muito o coração e os ossos. Então a mulher na menopausa, ela tem uma incidência maior de apresentar doenças cardiovasculares, doenças que favorecem o aparecimento de infartos, anginas, AVCs, por conta dessa diminuição da proteção da parte de dentro da artéria e das veias. Então, o estrogênio é um hormônio que protege as artérias e as veias, e o estrogênio natural, que protege as artérias e as veias. Então, quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma diminuição e o risco dela desenvolver uma doença coronariana, por exemplo, é quase igual ao do homem, entendeu? E outra coisa é a osteoporose. A osteoporose, o osso também é muito protegido pelo estrogênio. Então, quando tem uma baixa na produção do estrogênio por conta da menopausa, a mulher ela começa a perder cálcio do osso, principalmente nas mulheres brancas. As mulheres negras, graças a Deus, elas não têm tantas causas de osteoporose. É uma coisa mais constitucional que a gente vê. Mas a mulher branca, principalmente aquelas de origem europeia, elas têm uma tendência muito maior à osteoporose. Então, nesse caso, tem que ser feito um acompanhamento clínico detalhado da mulher na menopausa. Então, quando a mulher chega no ginecologista apresentando todos esses sintomas, chegando nessa faixa etária de 40 até 55 anos, basicamente a mulher brasileira, como eu já falei, ela entra em torno dos 50, a gente tem que fazer um acompanhamento melhor dessa mulher. O tratamento para essa menopausa seria mais um tratamento mais geral, que é ela manter uma alimentação saudável, com reforço de vitamina D, reforço de cálcio, diminuir gorduras saturadas para evitar esses problemas cardiovasculares, né? Diminuir o consumo de cigarro excessivo, de álcool, manter o peso adequado. Eu sei que a mulher na menopausa ela ganha peso, principalmente por conta de um outro hormônio feminino que se supera, porque a gente tem vários hormônios femininos, vários tipos de estrogênio, tá? O estradiol é o hormônio que a gente produz mais, mas a estrona que ela se deposita na gordura. Então a mulher na menopausa ela tem uma tendência a ficar mais gordinha. Então manter o peso nessa faixa etária é muito importante, porque você não vai apresentar tantos efeitos colaterais da menopausa e desse acúmulo de gordura em outros locais que não seria, que principalmente no abdômen, né? A mulher na menopausa ela acumula principalmente gordura abdominal, que é uma gordura muito prejudicial a ela, porque aumenta a incidência de doenças coronarianas, doenças cardiovasculares e piora a saúde dela, né? Um dos tratamentos seria, além desse tratamento geral, seria a terapia de reposição hormonal. Quais são as mulheres que se candidatam à terapia de reposição hormonal? Que seria a reposição de estrogênio e progesterona nas mulheres que têm útero e reposição de estrogênio nas mulheres sem útero, né? Então, seriam as mulheres que têm sintomas tão grandes que prejudicam a vida dela habitual, com fogastos intensos, ressecamento vaginal absurdo, coisas que incomodam aquela mulher muito, e o risco de fazer TRH seria muito menor nas mulheres que têm esses sintomas do que ela desenvolver uma doença a partir da reposição hormonal. Claro que tem algumas mulheres que não podem fazer TRH. As mulheres que não podem fazer TRH são as mulheres que tiveram ou têm câncer de mama ou que têm história familiar muito forte para câncer de mama. Aquelas mulheres que, por exemplo, que têm um fator genético importante para câncer de mama. Então, essas mulheres a gente não recomenda que faça TRH, faça terapia de reposição hormonal.
Ou aquelas mulheres que têm um sangramento uterino anormal de causa desconhecida, aquela mulher que sangrava e a gente não descobria por quê. Então, essas mulheres também a gente evita de se fazer uma terapia de reposição hormonal. Mulheres que tiveram ou têm história de tromboembolismo venoso, né? Então a gente também evita de fazer terapia de reposição hormonal, porque apesar da terapia feita com estrogênio muito parecido com o normal, ou estrogênio natural, a gente evita de fazer TRH nessas mulheres, porque podem levar a um tromboembolismo. E as doenças cardiovasculares pelo mesmo motivo, né? A gente também evita de fazer TRH para algumas mulheres que têm uma doença forte, por exemplo, mulheres que já infartaram, mulheres que já tiveram algumas complicações cardiovasculares. Tá difícil sair. Cardiovasculares. Isso. Outra coisa que a gente pode fazer, mas não tem uma comprovação científica clara, mas muitas mulheres referem melhor, são os fitoestrogênios, os fitohormônios, né? Que são a base de soja. A gente pode fazer, tem algumas mulheres que referem grandes melhoras, principalmente nos fogachos, nos ressecamentos vaginais. A gente usa também, hoje em dia, para o ressecamento vaginal, terapias como laser vaginal, para dar uma melhorada, uso de ácido hialurônico via vaginal também, que é para melhorar o ressecamento. Então a gente tem como ludibriar o organismo para melhorar a vida da mulher no climatério, na vida da mulher menopausada, né? Mas isso tudo você precisa estar bem acompanhada pelo seu clínico e pelo seu ginecologista, para que veja que se tiver alguma intercorrência nesse meio, que ele possa tratar da melhor forma possível. É claro que é uma coisa que a gente vai entrar na menopausa com sintomas evidentes, mas a gente pode postergar isso para uma vida mais madura, quando a mulher já está mais madura, já não está mais tão ativa como a gente é ultimamente, porque uma mulher de 45, 50 anos está na fase ativa completa dela, ela não é mais uma velhinha, ela é uma mulher gostosa, bonita, ativa, e ela precisa se manter desse jeito. Então a gente pode postergar esses sintomas da menopausa, que ocorrem de forma natural, mas que a gente pode postergar isso daí, né? Melhorar a pele, melhorar a autoestima, melhorar o astral da mulher, né? E melhorar a aparência física dela também. Tá? Então o que eu tinha para falar era isso a respeito do climatério. Se você está nessa fase entre os 40 e 55 anos e começa a apresentar sintomas, é bom procurar o seu ginecologista. Algumas mulheres têm dificuldade de identificar isso, uma dosagem hormonal ajuda também, pesquisar também a tireoide, que também ajuda, simula sintomas de menopausa e às vezes não é, de repente é bom dar uma pesquisada para você ver melhor essa sua fase da vida, tá? Se você ainda não chegou, você vai chegar lá algum dia, tá bom? Então, para quem chegou até aqui, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo para que esse vídeo chegue a outras mulheres e outras mulheres também entendam um pouquinho sobre isso. Não deixe de me seguir na página do Papo de Mulher no Facebook ou no Instagram, no Papo de Mulher 01 Oficial, né? @oficial. Eu sempre me confundo com o número desse do Instagram. E se puder, se inscreve no canal, que aí ajuda a te mostrar outras notificações de outros vídeos que eu vou publicando, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima!